Meus caríssimos irmãos e nosso Senhor Jesus Cristo, no próximo domingo, como nós dissemos, temos a festa de Pentecostes. Estas festas a igreja não comemora simplesmente para lembrar um acontecimento. Não. A igreja quer viver de novo o mistério. E por isso o Espírito Santo, que está sempre presente na igreja, como a sua alma, ele vai atuando em todos os corações que se abrem com humildade à graça de Deus. É o Espírito Santo que dirige a igreja. É ele que sustenta ao anúncio da salvação. Ao mesmo tempo, é o Espírito Santo que santifica a todos nós. E é por isso, por ser realmente a alma da igreja, é que nós o sentimos tão próximo na santidade dos santos. A santidade não é uma coisa que se possa explicar pelas forças humanas, sem dúvida alguma. Pensando um bocadinho, por exemplo, em Gianna Beretta Molla, que é uma das bem-aventuradas proclamadas pelo Santo Padre João Paulo II. No seu apego à vida, no amor a seus filhos, ao seu marido, sem dúvida alguma, a sua decisão de simplesmente salvar a criança que estava em seu seio, mesmo com o risco gravíssimo de perder a vida, e perdê-la com toda a generosidade, ela não a perdeu. Mas, digamos, para chegar a um ponto desses, evidentemente supõe-se algo mais do que a simples força humana. Há um suplemento de alma que é necessário para viver a honestidade em toda a sua grandeza, para chegar à imitação, quanto possível, perfeita das virtudes de Cristo, das virtudes de Maria Santíssima. Afinal, são os modelos supremos e próximos da perfeição cristã. Nada disso se pode sem a graça. Se o próprio Cristo já nos disse que sem a sua palavra, sem a sua ação, nós não podemos fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Então, vocês imaginem simplesmente a perfeição da vida cristã, a santidade. Não se poderia explicar absolutamente sem um contato vivo com o Espírito Santo, que no fundo das nossas consciências e da nossa alma nos está acompanhando e orientando. O Catecismo da Igreja Católica desenvolve no número 687 seguintes, a página 170, e eu recomendo de novo o Catecismo. Lá na Cúria há um número bastante razoável de catecismos, ainda por um preço bastante módico, e que está aí quase chamando a atenção e o interesse de todos os católicos para que o tenham ao lado da Sagrada Escritura, porque ele é a palavra de Deus proclamada pela Igreja conforme Jesus mandou, e ensinai, e ainda com a garantia da sua infalibilidade: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Pois bem, no Catecismo, na página 170 e seguintes, começa-se a falar do artigo 8º do Credo: creio no Espírito Santo. Ele falou pelos profetas
Esse Espírito de verdade que nos desvenda, que nos revela o Cristo, que não fala de si mesmo. E a quem o mundo não pode acolher porque não vê e não o conhece. Só os que creem em Cristo o conhecem, porque o Espírito Santo permanece neles. O Espírito Santo está presente, por exemplo, nas Sagradas Escrituras que ele inspirou, e também na tradição da qual os padres da Igreja são testemunhas sempre atuais. No magistério da Igreja, ao qual ele assiste, uma das mais célebres representações de São Gregório Magno, um grande Papa, extraordinário em tudo na sua vida, o traz com o Espírito Santo lhe falando ao ouvido. Esse símbolo tão delicado e tão artístico vem mostrar-nos o que é a assistência do Espírito Santo ao magistério da Igreja. Mas também nós vamos encontrar na liturgia sacramental, porque pelas palavras e símbolos litúrgicos o Espírito Santo nos coloca em comunhão com Cristo. Por isso, por exemplo, antes da consagração nós invocamos o Espírito Santo, como invocamos antes das ordenações, como invocamos em todo momento. Pode reparar, se vão observar o ritual, por exemplo, do batismo ou da crisma então não se fala, mas de todos os sacramentos há sempre uma invocação ao Espírito Santo, porque é por meio da sua ação que nós entramos em comunhão com Cristo. Depois da oração, porque ele intercede por nós. Evidentemente, nos carismas e ministérios, a palavra é clara em São Paulo Apóstolo, e isto que edifica a Igreja é a ação do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, nos sinais da vida apostólica e missionária, todos conhecem aquela história tão edificante daquela freira que cuidava dos doentes, das vítimas dos bombardeios e da guerra, lá num hospital da Ásia. Uma dessas grandes artistas de cinema, vendo uma freirinha debruçada sobre um resto de gente, exclamou: "Eu não faria isso nem por $1 milhão". E a freirinha, olhando para ela, respondeu: "Eu também não". Evidentemente, se não há alguma coisa maior do que $1 trilhão, se não há alguma coisa maior do que o próprio universo, o homem fica sempre o rei do chão, fica sempre matéria. E é exatamente a presença do Espírito Santo que nos deifica, como diz Santo Irineu, que nos torna realmente imagens e semelhanças de Deus, presença viva da bondade, da misericórdia, da santidade divinas no mundo. E ao mesmo tempo o testemunho dos santos, como nós já dissemos, porque ele manifesta a sua santidade e continua neles a obra da salvação. Esta missão não é uma missão conjunta do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é realmente Deus. Ele é chamado Espírito de seu Filho. Ele é consubstancial ao Pai e ao Filho, quer dizer, ele é da mesma natureza, não só, mas da mesma substância do Pai e do Filho. Só há um só Deus. E esse Deus, em 3 pessoas, é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é, portanto, inseparável dos dois, porque ele é o amor do Pai e do Filho. Esse amor que depois se derrama sobre o mundo.
Quando, portanto, o Pai envia o Filho, é interessante, o Filho e o Espírito Santo vêm conjuntamente como a sabedoria e o amor. É Cristo que aparece, porque Ele se faz carne. Mas quem o revela e quem o forma no seio da Virgem Maria é exatamente o Espírito Santo. Meus irmãos, nesta festa de Pentecostes, vamos pedir a Ele que também forme em nós a imagem de Cristo, que nos transforme, nos santifique, nos faça apóstolos como foram apóstolos, aqueles 11 apavorados junto com os outros, e que, recebendo-o, anunciaram a salvação a todo mundo. Que Nosso Senhor nos abençoe, que Nossa Senhora nos proteja nesta festa que é tão nossa, é tão da Igreja, mas é tão de Maria, porque ela concebeu pela obra do Espírito Santo e, sem dúvida, foi a sua presença que preparou os apóstolos para a vinda do Espírito Santo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.